Olá, querido! Olá, querida! Seja bem-vindo mais uma vez ao Levando Cativo. Vamos então para o nosso episódio dessa terça-feira. Robinson Crusoe, um livro que marcou a nova era dos livros, o romance. Mas não é o tipo de romance que você está pensando, o romance romântico, mas a narrativa particular da vida de um indivíduo, o olhar calmo e observador sobre a vida de uma única pessoa e o que se passava em sua mente e o seu coração. Aquilo era novo para a época. A obra de Daniel Defoe conta a história de Robinson Crusoe, um jovem que tinha sede de aventuras, tinha sede de mar, mas que fora aconselhado por seus pais a não seguir esse rumo, mas a se estabelecer na vida e a viver tranquilamente. Sem a bênção de seus genitores, então, Robinson sai em alto mar para descobrir que as aventuras que pintou em sua mente seriam cheias de dificuldades e penúrias, muito diferente do que ele havia imaginado. O livro acompanha Crusoe em uma estrutura de criação, queda e redenção. Criação porque descreve o seu nascimento. Queda porque relata a sua degradação moral como marujo e física, porque ele adoece, porque ele passa por milhares de dificuldades em seu corpo, fisicamente. E redenção, explanando a sua conversão, o processo em que ele descobre que há sentido no viver, que a vida diz respeito a Cristo. Também redenção, porque ele passa por um processo de aprendizado, sobrevivência, amadurecimento e também, finalmente, o resgate da ilha em que ele viera a naufragar. No entanto, como em todos os episódios, eu escolho destacar o ponto que me chamou a atenção na história, para mim o ponto que ficou ali central na obra, o ponto que me saltou aos olhos. Eu digo de boca cheia que essa obra tão célebre, né, de Daniel Defoe discorre brilhantemente sobre um tema que eu já tive muita vontade de tratar aqui no podcast: o contentamento. Sim, Robinson Crusoe tem muito a nos ensinar sobre o que significa contentar-se, o que é o contentamento. Esse desafio tão difícil, especialmente para nós cristãos que lutamos essa batalha. Eu queria trazer algumas falas aqui do nosso protagonista para que você pudesse visualizar comigo como é trazido esse tema ao longo da obra. Ele diz assim: todos os males devem ser considerados quanto ao bem que há neles e quanto ao que há de pior. Ele faz essa reflexão no momento em que o seu navio naufraga ali na ilha que mais tarde virá a ser conhecida até hoje como Robinson Crusoe, e ele sai em vida, enquanto seus companheiros todos se afogam, morrem, infelizmente não conseguem sobreviver. E ele passa a se queixar: poxa, eu tô numa ilha, eu tô sem recursos, eu tô sozinho, não tenho contato com ninguém, a pólvora está acabando, os mantimentos que há no navio, muitos se estragaram, o que eu vou fazer? E aí ele passa a refletir sobre como o seu destino poderia ter sido semelhante ao daqueles que haviam perdido a vida. E aí ele diz: todos os males devem ser considerados quanto ao bem que há neles. Era um mal, de fato, o seu naufrágio, mas havia escondido naquele mal um bem que ele precisava enxergar. Ele precisava enxergar tudo também à luz da sua sobrevivência agora. Como ele poderia vislumbrar as coisas a partir disso?
Outro ponto que ele destaca: no geral, ali estava um testemunho inegável de que praticamente não havia situação tão infeliz no mundo que, junto aos aspectos negativos, não apresentasse algo de positivo pelo que agradecer, e que isso sirva de orientação em face das situações adversas deste mundo, para que possamos sempre encontrar nelas algo que nos conforte e que possamos registrar quanto ao que é bom e o que é ruim no lado positivo da conta. Veja bem, ele estava em uma ilha, isolado, sem recursos e contato com quem quer que seja. Mas ele relata e ele instrui cada um de nós acerca do que deve ser a nossa visão. Uma visão de contentamento. Uma visão que olha não a partir da falta, mas a partir daquilo que sobra, a partir daquilo que nos está posto, a partir daquilo que nós temos, a partir das nossas circunstâncias. Contentamento com as nossas circunstâncias. E nós passamos a fazer essa visualização com ele, não desde o começo, mas principalmente a partir de uma virada de chave. É muito interessante notar que ele agradece posteriormente de ter trazido dentro ali dos carregamentos do navio algumas bíblias. E ele passa então a buscar o consolo que lhe faltava na palavra de Deus. E mais do que isso, ele passa a fazer daquilo um exercício diário. Ele diz: mas a partir de então, comecei a exercitar-me com novos pensamentos. Passei a ler a palavra de Deus todos os dias e aplicá-la ao meu estado presente, valendo-me do alento por ela propiciado. Foi a partir do desenvolvimento do seu relacionamento com Deus que tudo mudou. A sua vida mudou. Adquiri uma nova noção, uma noção diferente das coisas. Encarava o mundo agora como algo remoto, com o qual eu nada tinha a ver, do qual nada esperava e, na verdade, nada desejava. Resumindo, eu realmente nada tinha a ver com o mundo e provavelmente jamais teria. Então concluí que o mundo seria como talvez o percebêssemos do além, ou seja, o lugar onde um dia estivemos, mas de onde saímos, e eu poderia dizer perfeitamente como o patriarca Abraão ao homem rico: está posto um abismo entre nós. Eu achei fenomenal essa fala aqui dele, e às vezes eu fico pensando o seguinte: será que a nossa falta de contentamento não vem de um apego às coisas desse mundo? Não vem de uma falta de união com o Senhor que preenche todas as coisas? Porque a gente precisa pensar no Salmo 23, o salmo que é tão usado por tantas pessoas, inclusive para trazer a respeito de tudo isso que a gente está falando, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma promessa, então se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Exato. Se o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, porque Ele é o teu pastor e você não precisa de mais nada. Ele supre tudo e todos. Percebe como é diferente esse raciocínio? Eu gosto muito da música do Projeto Sola, que se chama 23, e a respeito do Salmo 23, onde eles modificam um pouquinho assim, não modificam, mas fazem, digamos, uma paráfrase ali, explicando o significado do Salmo, e na música eles dizem: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E mais do que isso, olha só o que Josué vai dizer:
Todo o nosso descontentamento diante do que não temos parecia-me resultar da falta de gratidão diante daquilo que temos. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o pecado da ingratidão. A falta de contentamento surge da falta de gratidão, é isso que ele está dizendo aqui. E muitas vezes a gente não consegue enxergar esses pecados pequenininhos como pecados de fato, como pecados tendo o seu peso e sendo de fato pecados. Às vezes a gente, mas eu só não tô feliz com isso aqui. Não, você está sendo ingrato com o que o Senhor está te dando, você está sendo ingrato com as suas circunstâncias. E você só está olhando para aquilo que lhe falta ou para aquilo que lhe incomoda. E eu digo isso, assim, como primeira, né? A primeira que está apanhando aqui sou eu diante disso. Mas a gente precisa pensar. Ele continua e ele diz, assim nós nunca enxergamos a nossa verdadeira situação até que nos seja ilustrada por uma situação oposta. Tampouco sabemos valorizar o que temos, a não ser quando nos falta. E aqui eu não posso deixar de lembrar, né, da música Let Her Go, do Passenger, que diz assim: bem, você só precisa da luz quando está escurecendo. Só sente falta do sol quando começa a nevar. Só sabe que ama quando a deixa ir. Só sabe que estava bem quando se sente mal. Só odeia a estrada quando sente saudade de casa. Só sabe que a ama quando a deixa ir. Nós muitas vezes nos deixamos ser movidos pela falta. Nós nos deixamos ser movidos por aquilo que nós não temos. E a gente só consegue perceber isso quando a gente está no extremo oposto, na situação oposta. E a gente percebe aí quão terrível nós somos, realmente a nossa humanidade caída, a nossa humanidade pecaminosa. Ele diz o seguinte: isso me fez refletir que poucas lamúrias existiriam na humanidade diante de qualquer condição de vida, se as pessoas comparassem as suas próprias situações com outras piores para então agradecer, em vez de sempre compará-las com outras melhores para justificar resmungos e queixas. Seria muito diferente se ao invés da gente ser movido pela falta, nós de fato comparássemos a nossa situação não ao fulano que tem isso e eu não tenho, ou que a vida tá assim e a minha não tá, mas ao fulano que a vida tá pior do que a minha, que talvez eu não tenha isso, mas ele também não tem aquilo, né? A gente comparar as situações piores e para que nós possamos ser gratos pelas coisas que nós temos, pelas nossas circunstâncias atuais. E aí eu não posso me esquecer da situação, né, da pessoa que com certeza depois de Cristo foi a pessoa mais contente nessa vida, que é o apóstolo Paulo, que diz lá em Filipenses 4, de 12 a 13: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso, de alguém que era grato nas circunstâncias em que se encontrava. E aí a gente pode se perguntar, mas que circunstâncias eram essas, né? Eu sei que você que aí já é rato de igreja, já sabe de cor e salteado essa história, mas a gente precisa pensar no panorama da carta dos Filipenses, né? Paulo estava ali encarcerado, é uma das cartas do cárcere, então das cartas da prisão. Então Paulo estava ali preso e
a gente vê ele o tempo inteiro na carta falando: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está exortando cada um de nós a nos alegrarmos no Senhor. Alguém que passou por todas as coisas, como ele diz. Ele sabe o que é ter abundância, mas ele sabe o que é padecer necessidade. Ele tudo pode, tanto passar necessidade quanto ter abundância. Naquele que o fortalece, ele tudo pode no Senhor. Daí vem a alegria, daí vem a gratidão, daí vem o contentamento. Por quê? Como diz Josué, exclamando ali, já perto do final do livro: quão misericordioso pode ser o nosso grande Criador com suas criaturas, mesmo estando elas sob condições que parecem prestes a destruí-las. Como ele é capaz de adoçar as condições mais amargas e dar-nos motivo para louvá-lo em masmorras e prisões. Que mesa fora ali preparada para mim no deserto, onde a princípio eu nada enxergava, senão a possibilidade de morrer de fome. A gente vê na história do Robinson Crusoe um cuidado muito grande do Senhor em lhe dar habilidades, em lhe dar sabedoria, em lhe dar genialidade para aprender a viver das coisas que a ilha podia lhe dar, usando os pouquíssimos recursos com os quais ele podia contar. O Senhor adoçou ali uma condição amarga, e é isso que o Senhor faz. Quando nós estamos com Ele, Ele adoça as situações mais amargas, Ele prepara para nós uma mesa no deserto. Ele faz com que homens como o apóstolo Paulo possam cantar com águas até os joelhos, água terrivelmente suja, né, com os dejetos dele próprio. É isso que o Senhor faz. É no Senhor que nós podemos colocar os nossos olhos, que nós podemos realmente ter a verdadeira gratidão e o verdadeiro contentamento. Nosso problema está em buscar o contentamento nas circunstâncias e naquilo que nós propomos para nós mesmos. Mais uma vez, a gente volta no episódio passado, a gente coloca um roteiro para Deus, para que possa ser seguido, e a gente quer que, na verdade, a nossa vontade seja feita. Mas o Senhor nos lembra que é a vontade dele que é soberana, e é nessa vontade que deve estar a nossa plena satisfação, porque a nossa plena satisfação precisa estar não nas coisas, não nas circunstâncias, não nos nossos desejos, não naquilo que nós traçamos, mas naquele que nos fortalece, no Senhor. E eu queria finalizar aqui também com uma fala do protagonista da obra de Daniel Defoe, que diz assim: no mundo enxergamos tão pouco diante de nós, embora tenhamos tantas razões para confiar alegremente no Criador, que jamais deixa suas criaturas desamparadas, as quais, mesmo nas piores circunstâncias, têm sempre algo a agradecer, e que às vezes estão mais perto do livramento do que imaginam. Na verdade, são até levadas ao livramento pelo mesmo meio que lhes parecia levar à destruição. Eu acho que a gente não precisa de nenhuma explanação a respeito dessa fala tão preciosa aqui de Robinson Crusoe. O Senhor, ele usa o mal para o nosso bem. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, e nisso precisa reinar o nosso contentamento, na confiança em Deus. Está tudo muito bem relacionado. A confiança em Deus, o contentamento, a alegria no Senhor, a gratidão. É só nele que nós temos todas essas coisas. Queria te agradecer por ter ouvido até aqui e lembrar novamente que contentamento não é ignorar as nossas faltas e necessidades,
Você vê que em nenhum momento a gente deixou de destacar aqui no episódio as circunstâncias difíceis que Robson Crusoe passou e as circunstâncias do próprio apóstolo Paulo. Mas também não é suprimir as nossas emoções. A questão é que nós precisamos olhar para Cristo e contemplar a única e suficiente abundância. Foi assim que Robson Crusoe aprendeu a arte do contentamento. Foi assim que o apóstolo Paulo exortou os filipenses a serem sempre alegres, mesmo ele estando numa circunstância terrível. Que isso possa ficar no teu coração. Te vejo no próximo episódio.